Alô, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Raquel, tudo bom? Hoje o bate-papo é com o Fabinho, ele que é diretor aqui de comunicação do Excelência SC, e a gente vai bater um papo hoje sobre comunicação em tempos de crise. Então, o bate-papo hoje vai ser bem legal. Vocês vão ter a honra de conhecer o trabalho dele, né? O pessoal já está chegando, já está dando boa noite, né? Então eu já inicio aqui esse bate-papo falando, até porque vai ficar gravado, então algumas pessoas é, já vão poder começar assistindo e tudo mais. Boa noite, pessoal do Simpesc. Léo Costa, nosso diretor também, seja muito bem-vindo. Vão entrando aí e vão se aconchegando enquanto o Fabinho já vai entrando aqui, ele já vai dando ok. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre várias coisas legais, tá? Olha só, contamos aí com a presença do nosso presidente, Leandro Alexis Farina. Isso aí, Fabinho acabou de entrar. Já vou chamar o Fabinho aqui para a gente bater um para aqui e vamos começar o nosso bate-papo, né? Olha só, Júlia Damasio, seja muito bem-vinda. Oh, estamos ao vivo. Tudo bom, Fabinho? Olá, Luiz. Bem? Como Tudo vamos? bom? Ansioso por esse bate-papo, né? Primeira vez que eu encontro um conterrâneo da área de marketing e comunicação, né, Fabinho? Então, As responsabilidades aumentam, não posso falar qualquer coisa, então. não, aqui o bate-papo é descontraído, vai ser super legal. Show de bola. Mas assim, para quem está chegando aqui, tá? A gente está fazendo uma série de lives toda semana. A gente traz um diretor, um especialista que conhece o método, que conhece o método MEG, né? Que conhece o MEG, que tem experiência aplicando, e a gente vai falar de várias coisas, né? E hoje em específico da parte de comunicação, que inevitavelmente é uma das coisas que compõe o modelo. Mas, olha, Roberto Zardo, porra, nosso ex-presidente também, show de Eu, bola. Gustavo, deixa eu dar uma estudadinha aqui melhor, né? Porque não dá para decepcionar as pessoas. Olha só. Não, o público aqui está seleto, né? Mas, Fabinho, antes de eu te apresentar, apresente-se, conta um pouquinho da tua história, para o pessoal te conhecer, para o pessoal conhecer com quem que a gente está conversando aí, grande fera da área. Obrigado, Luiz. Bom, meu nome é Fábio, eu sou formado, minha graduação, na verdade, é em análise de sistemas e especialização é na área de marketing e comunicação. Tá? Eu já tenho uma vivência aí de 25, mais de 25 anos, né, vivendo o mundo da tecnologia e também da comunicação, então já foi um caminho que a gente já acertou bastante, a gente já errou bastante também, né? Então isso nos dá um pouquinho de cancha para a gente poder compartilhar, né, as experiências, tá? A gente nem sempre a gente tem, né, o caminho certo para dizer o que dá certo, tá? Mas pelo menos a gente pode falar o que não dá certo. E às vezes você saber o que não dá certo já é um grande atalho, né? Ah, Eu transitei por vários segmentos, tá? A gente trabalha desde varejo, indústria, serviço, tecnologia, comunicação institucional, governamental, né? Com empresas de pequeno, médio, grande porte, tá? E hoje, né, a gente evoluiu um pouquinho, saiu um pouquinho só da comunicação propriamente dita, e a gente hoje, eu gosto de falar que a gente gosta de transformar o negócio por meio da comunicação. legal. Que a gente hoje faz. Legal, show de bola. Aliás, curioso saber que tu se formou como tua formação é de análise de sistemas, que eu também vim da área de tecnologia, né? Eu sou formado em sistemas da informação, trabalhei muitos anos na área, tive empresa de tecnologia, mas não tem jeito, né? A mosquinha, o mosquitinho do marketing me picou e depois a gente acaba se apaixonando e não tem como sair dessa área, né? Porque a gente sabe que a comunicação transforma, né, Fabinho? É E verdade. E hoje, como as coisas são, né? Antes, acho que a gente tinha uma distinção muito grande em o que era análise de sistemas, que na verdade lida com informação, né? E a comunicação. E o que está acontecendo hoje, né? A gente está tendo uma convergência muito grande entre as duas áreas. Então, eu me lembro que na época, no meio do curso, né, da graduação, já faz tempo, eu todo mundo chega a essa ponta assim, um ponto assim, putz, será que realmente é isso que eu quero? Né? E comigo não foi diferente. Né? Cheguei no meio do curso, né? Pensei, putz, será que realmente é isso que eu quero? Né? E coincidentemente, na época
as disciplinas optativas, aí tinha uma das disciplinas que era marketing. Foi me enveredar para ver o que acontecia, né? E aí, eu falei, nossa, isso aqui é mais legal. E aí, fui conversar em casa, né? Meu pai usou a potência sonora dele, falou, você vai terminar, né? Depois você pode fazer outras coisas, e aí terminei. E aí a gente vê como, às vezes, os conselhos de gente mais experiente é legal, né? Hoje foi muito bom e dá uma visão sistêmica das coisas. Claro. E me diz uma coisa, quando que tu conheceu Excelência? Onde é que o Excelência entrou na tua vida? Enfim, como é que tu começou a fazer parte do projeto, né? Para quem não sabe, eu já apresentei, mas o Fabinho é um dos nossos diretores aqui, né? E faz um trabalho fantástico aqui na comunicação da Excelência. Como é que o Excelência entrou na tua vida? Até curiosidade, porque eu não sei de como que começou tudo, né? Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, o Excelência, olha só que interessante, né? Como os desafios e os problemas, eles trazem oportunidades, né? O Excelência entrou na minha vida por um desafio que me foi proposto, né? Em 2014, nossa, tô velho, em 2014, né, veio até mim um desafio, né, uma consulta, né, do movimento de refazer, repensar talvez a identidade, né, da criar uma nova logo, né, acho que foi o desafio que me foi colocado. Tá? Interessantemente, né, quem fez essa apresentação toda foi o Roberto Zardo, né? E para quem conhece o Roberto Zardo, que é um entusiasta, né? E conversar com o Zardo, além da simplicidade, não é uma conversa, é uma aula. Zardo, eu sei que você está aí, Zardo, de né, me fazer ingressar. Ele me explicou o movimento, explicou o propósito, como é que funcionavam. E acho que esse pensamento coletivo, né, de melhorar, tá? Segue mais ou menos o que eu também penso. Então, acho que você tem um movimento que tem um propósito de entrega, onde você pode melhorar condições, né? Esse pensamento coletivo, tá? Isso é muito forte, isso me fez apaixonar pelo movimento. E aí eu falei assim, olha, Zardo, eu acho que a marca tem que ir muito mais além, né? A gente tem que pensar o modelo, o movimento, tudo isso, e a gente vai se apaixonar, né? Quem conversa com o Zardo acaba se apaixonando pelo movimento, né? O movimento em si ele também é extremamente estimulante. Estamos aí, né? De lá para cá eu ingressei e agora estou fazendo uma contribuição. É dessa forma que eu entrei para o Legal. movimento. Não, show de bola. E trabalhou bastante, porque foi justamente nessa época que eu conheci a Excelência, então o, o trabalho teve um impacto que chegou até mim. Não sei se tu conhece, ano passado a gente foi ganhador do prêmio com a nossa empresa, e quando a gente ganhou o prêmio, né, eu falei lá, a gente recebendo lá na frente o prêmio, foi super legal. E daí eu falei, gente, vocês não sabem, e isso foi em 2015, né, 2015 que a gente fundou a empresa, que a gente colocou nas metas da empresa ganhar o prêmio da excelência, porque era um negócio que se tornou um desejo para a gente. Falar assim, cara, pô, faz todo sentido, né? Ter uma empresa excelente, etc, etc. Então, teu trabalho me impactou naquela época e naturalmente fez com que a gente chegasse até aqui, né? Então, super legal. Gratidão aí pela tua contribuição. É isso, acho que a comunicação ela dá um recado, ela conta uma história, mas a história é feita por todas as pessoas, né? Claro. E muito bom, né? Que bom. Bom, parabéns, Anitta, acompanhando ontem, né? E agora rumo aos 250, né? É isso aí. Mas me conta uma coisa, Fabinho. A gente, assim, legal a tua história, etc. Mas, assim, o bate-papo de hoje é sobre comunicação, né? Uhum. E qual que é o teu entendimento, né, do papel da comunicação nas empresas, nas organizações? Como é que é isso para ti, assim, na tua visão? Porque, enfim, tens uma visão bem única desse processo e seria legal compartilhar com o pessoal. Perfeito. Então, a comunicação, ela acho que ela já teve várias interpretações, né? Acho que você dentro da área de negócios também, né, deve sentir muito isso no dia a dia. Então, acho que já houve um entendimento que quando se falava, é problema de comunicação, né, a gente geralmente se relaciona muito às questões, é um problema de publicidade, né, ou uma questão do marketing, né? Acho que até a definição de onde
ela atua, ela mudou muito nesse tempo. Né? Então, acho que hoje o que muda? A comunicação ela é muito mais abrangente, né? Ela acho que ela está presente desde as questões de você falar com um público externo, quanto interno, mas até entre departamentos, entre os processos, né? Entre todos os nossos fundamentos que nós temos, a gente vê que a comunicação ela tem um papel muito mais abrangente, muito mais atuante, né? Em várias formas que não são mais aquelas formas tradicionais, né, de propaganda, de endomarketing, de cartazinho, né, ela é muito mais, como é que eu vou te falar? Ela trabalha muito mais com outras formas, ela se manifesta de outras formas, né. Hoje a gente, né, em 25 anos a gente aprende muito, né, erra muito, repente, encara da seguinte forma, né, e existem 3 P's que definem uma organização, uma entidade, né, que é o perfil, né? As pessoas e os processos. O perfil define qual é o teu propósito, né? O propósito da empresa, qual é a tua estratégia de produtos, qual é o teu posicionamento, né? Tudo isso. As pessoas são que movem, né? A gente vê que você pode ter a melhor estrutura, a melhor tecnologia, mas no final isso não vai mudar, né? São as pessoas que movem, né? E os processos? Acho que os processos, se você não tiver uma coisa bem azeitada, bem definida, bem otimizada, você pode até fazer uma organização andar. Só que, em algum momento, ela vai deixar a desejar. Né? A comunicação, acho que ela transita por esses 3 P's. Né? Ela vai envolver, ela vai pegar o que está dentro do P, do perfil, ela vai transitar e levar até as pessoas que têm que comunicar tudo isso. E os processos vão fazer o quê? Né? Você tem que ter a forma deles acontecerem, as pessoas têm que saber como eles acontecem e tem que executar como ele tem que fazer, alinhados, né, ao teu posicionamento. Né? Então, essa Legal. é a forma que a gente hoje enxerga a comunicação. Né? Isso é interessante, né? Porque tu falou que tu já transitou desde pequenas empresas a grandes empresas. O que que muda na comunicação, nesses 3 P's, por exemplo, de uma empresa pequena para uma empresa de médio e grande porte? O que que na tua visão muda, assim? O que que diferencia uma da outra? Ou se não muda, enfim. Tem coisas que são comuns, né, Luiz? Os desafios são sempre comuns, né? Claro. A comunicação ela é diferente de um processo por exemplo, um produto, né, um projeto de engenharia, ela é muito orgânica, né? Nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, como, né, a matemática. Às vezes ela dá 3,9, às vezes ela dá 4,1, né? Então é muito difícil você definir esses pontos. Acho que esse é um dos maiores desafios, né, que existe. Isso é comum, seja numa pequena Sim. ou numa grande empresa. Em uma grande empresa, o que acontece? Em geral, as coisas são mais sistematizadas, né? Elas são mais organizadas, né? Elas já estão um pouquinho mais maduras, você tem uma estrutura maior. Né? Em empresas pequenas, isso não é uma regra, né? Existem grandes empresas que a gente já trabalhou que a comunicação era diferente, né? Vamos dizer assim. Uma zona. Tá? E pequenas empresas que têm um sistema fantástico, né, de comunicação, a forma com que as pessoas, a clareza era muito grande, né? Mas, em geral, é isso que acontece. As maiores empresas, né, por ter uma estrutura maior, pessoas dedicadas a isso, têm, em geral, uma sistematização melhor. Elas enxergam a importância e acabam tratando a comunicação como um processo, não como uma coisa, eu também tenho que fazer. Tá? Essa é uma Claro. grande mudança, né, entre uma Não, e outra. não, esse dar-se conta é um negócio interessante porque a comunicação ela é um processo, né? Porque a gente tem eu acho que é um erro comum de qualquer empresa, que eu já trabalhei em multinacional, hoje eu tenho uma pequena empresa, e assim, comunicação interna principalmente é um grande desafio, né? Mas depois, se tu olhar a comunicação como um processo, eu acho que transforma, né? Porque um processo ele tem início, meio e fim, ele tem um método, ele tem regras, ele etc. Então é uma forma de, de olhar diferenciado. Achei interessante isso. Uhum. E já que tu falou de desafios, né? Tipo, enfim, que a gente falou dos portes de empresa, etc, etc. Né? Aliás, tá cheio de fã aqui no chat, tá, Fabinho? Agora a Aline fez um comentário, tem um monte de gente aqui falando. Mas
que, na tua visão, são os principais desafios da comunicação? Tanto interno quanto externo, mas enfim, que são os maiores desafios na tua visão? Eu acho que a primeira coisa, Luiz, que eu vejo é que a comunicação não é o que você fala, né? É o que os outros entendem. Acho que acho que é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Né? Geralmente a gente sempre tem aquelas situações, mas eu falei, eu deixei claro, mas nem sempre o óbvio para você é óbvio para as pessoas. Né? Acho que isso independe de tamanho, de porte de empresa, independe de segmento. Né? Acho que essa desmistificação é muito grande. E é muito dura, né, você assumir isso, você falar que o que você fala não é o que as pessoas entendem. Né? Você tem que fazer um auto exercício de autoavaliação, né, que até então parece que tudo que você fala está correto, está claro, e na verdade nem sempre é assim. Né? Isso é um problema pessoal e às vezes, como as organizações são feitas por pessoas, essas mesmas deficiências elas acabam sendo transmitidas para as organizações. Né? Então, esse é um ponto. Né? Acho que entendimento é um dos pontos. O outro, tá? Que é muito importante, e a sistematização acho que vem bem a calhar, né? Que você falou como processo. Tá? Acho que uma das maiores dificuldades é você tirar o que você tem da cabeça, que você acha que está bem formatado, e coloca no papel. Né? Acho que Claro. é difícil de você pegar, que existe raciocínio, existe você organizar a tua informação, ele é muito desafiador, né? Porque isso leva a um outro ponto, que a partir do momento que você tem que fazer isso, você tem que tornar a informação sistematizada, né? E além disso, você tem que tornar ela entendível para todas as pessoas. Um outro ponto também, né? Quando você faz isso, você democratiza a informação. Geralmente as informações não são tão democratizadas, elas ficam só na cabeça das pessoas. Principalmente quando você vai subindo. Isso falando de empresas, né, organizações onde você não tem já uma maturidade no processo da comunicação. Né? Então, a gente sempre brinca e faz uma analogia. Né? Quando a gente pega algumas clientes e fala assim, não, tudo bem, a gente conversa com gestores, com os empreendedores, fala assim, não, me conta, quais são os teus métodos, os teus objetivos para os seus próximos 5 anos? Né? Eu tenho isso, isso, isso. Né? Sempre fala, às vezes, decora, né? Você para 1 hora falando. Você, perfeito, tá. Onde é que está registrado? Não, está aqui na minha cabeça. Olha que legal. Você sai na rua, cai um urubu na cabeça da pessoa, morre ele, os métodos, os objetivos, a empresa como um todo. Né? Então, essa democratização ela é super importante. Tá? E o terceiro grande desafio, que acho que esse é o que hoje a gente mais passa, é a questão da simplificação. Né? É você traduzir, né, toda essa comunicação de uma forma que todos entendam. Acho que isso realmente é um dos maiores desafios. A gente geralmente está muito habituado a colocar aquelas palavras rebuscadas, um monte de coisa, né? Quando na verdade as coisas representam coisas muito mais simples, né? A gente sempre brinca, né, que quando você define missão, visão, valores, você cria aqueles parágrafos lindos com aquelas palavras bonitas, você tem que usar um dicionário do lado, né? Na verdade, no final as pessoas nem entendem, né? Em um caso de uma empresa, foi bem divertido, né? Eu até brinquei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Né? Você fez um quadro lindo, Luiz, assim, um quadro com acrílico preto, um laser, sabe? Assim, dava gosto assim, né? Assim, vamos fazer o seguinte, se você me falar, decor a missão da tua empresa que você estabeleceu ali, que está naquele quadro, mas não pode ler, tá? Eu trabalho 6 meses de graça, né? É claro que o cara não sabia, né? Devia ter feito uma contraproposta, né? Se ele errasse, o meu valor, né? Mas infelizmente, né, faltou isso. Então, acho que isso é uma coisa importante. E quando você constrói todas as questões, você faz realmente essa tradução, né? Você torna isso simples, você democratiza a informação e torna ela clara, acho que você constrói, de fato, uma identidade, né? É mais fácil você criar uma personalidade da empresa, né? A gente chama do DNA, né? Acho que ele é delineado, ele é aprovado e, acima de tudo, ele é praticado, né? Existe uma confusão muito grande entre o que é o empreendedor, né, o perfil do empreendedor, e o que é o perfil da empresa. Eles acabam se misturando, isso dá um nó muito grande. Né? Sim. Quando você tira isso da cabeça e você pratica, né, as questões da sua organização, aí sim tem uma coisa que é fantástica, né, que é a cultura. Né? Quando você tem uma cultura bem definida, tudo fica mais fácil. Claro, com certeza. Assim, falou várias coisas legais, assim, mas uma que me chama a atenção é
Porque, assim, na prática, isso é um desafio desgraçado, né? Tipo, tu ter uma comunicação onde que seja para todos e que seja entendível para todos. Assim, na prática, porque assim, a gente quando fala de marketing, a gente fala muito de desenhar nossa persona, o nosso cliente ideal, e eu me comunicar com esse cliente ideal e etc. Mas assim, eu nunca tive experiência, porque o meu foco sempre foram pequenos negócios, eu nunca tive experiência de falar com uma grande empresa, onde tu fala com um público extremamente pulverizado e tu precisa que aquela comunicação seja adaptada para todo tipo de empresa. Na prática, assim, qual que é assim, como é que é esse teu processo mental, né, de transformar de democratizar a informação de forma que ela seja entendível pelo máximo de pessoas possível, né? Não vou dizer todos, porque a gente sempre trabalha numa utopia, mas assim, como é que é isso para ti, assim, da tua experiência? É uma curiosidade minha de entender como é que é isso para ti. Vamos pensar assim, vou fazer uma analogia, tá? Pão francês. Pão francês, se for no Rio Grande do Sul, é cacetinho, né? Se for no Paraná, é pão d'água e por aí vai. Tá? Olha só. É uma coisa que está no prato desde uma pessoa muito simples. Tá? Você vai comer na padaria ou você vai comer no Copacabana Palace. Ele tem um. Claro que ele tem um nome bonito, uma cesta, né? Se lá vai ser uma cesta de vinho, provavelmente em outro lugar vai ser uma cesta, né? Forjada a laser. Tá? Mas o pão é o mesmo. Tá? Acho que esse é um ponto. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é você primeiro, né? Entender realmente qual é o propósito da empresa, realmente prática, né? Porque nem sempre isso está claro para um gestor. Tá? Numa empresa grande, você pode ter muito estudo, muita coisa, mas às vezes é quadro de parede, quadro decorativo, né? E geralmente o que acontece? Você tem palavras lindas, frases. Gente, eu não sou contra palavras, né? Nada contra frases motivacionais, né? Mas o grande problema é que ela é uma frase de efeito, né? E, então, as pessoas leem aquele tipo de coisa e você não consegue ter interpretação. Né? O que acontece? Você fala assim, olha, nós temos que promover aqui e queremos ser as melhores referências dentro dos processos para que nós nos tornemos a melhor empresa do mundo nesse sentido. Né? Primando pelos princípios da ética, da sustentabilidade. Mas tudo bem, fica bonito, acho que são termos atuais, alinhados com o discurso de hoje, mas né, vamos pegar um exemplo de um chão de fábrica, tá? Né? Quantas pessoas que trabalham lá, que né, são pessoas simples, tá? Vão entender que são os princípios norteadores, né? Sustentabilidade. Não vai acontecer. Né? Então, talvez fosse muito mais fácil você pegar essas palavras todas e traduzir para uma coisa que qualquer um entenda. Né? E aí, Claro. os grandes desafios. Né? Você assim, tá, mas tudo isso que você falou não é isso. Né? E geralmente o que a gente faz com o exercício lá com um nível de gestão, é isso, tá, mas tudo isso que você falou é isso, né? Às vezes nem o próprio gestor sabe, né? Porque está tão impregnado aquele negócio no dia a dia que ele não consegue praticar. Teve uma situação que era muito interessante, né? Eles colocavam assim, não, uma dos valores que a gente tem é o cliente tem sempre razão. Eu assim, legal. Aí fomos ver a parte de atendimento, tudo isso, né? Tinha, acho que 75% das reclamações, né? Das coisas. Então, peraí, né? E a gente foi um pouco mais a fundo, então, na verdade, o cliente nem sempre tem razão, né? Porque está tudo rejeitado aqui as solicitações. Né? Qual é exatamente o problema? Né? Nós tínhamos uma empresa que a gente acabou estudando, era mais ou menos nessa linha. Razões óbvias, não posso citar nome, né? Mas Claro. era um parágrafo muito bem feito, quase um membro da Academia Brasileira de Letras que escreveu. Lindo. Eu 3 vezes para entender. Tá? Como é que né, o board da recepção da empresa ia entender? Não conseguia entender. Né? Então, tem um problema muito grande. No final, tudo isso aconteceu e a gente descobriu que é o seguinte, na verdade, acho que o grande propósito da empresa em todos os níveis era resolver o problema dos clientes. Então, por que a gente não troca tudo isso e fala assim, olha, qual que é o nosso propósito? Nós queremos resolver o problema do cliente. E aí ele trabalha isso em todos os níveis, né? Então, mas nas recepcionistas ou nas telefonistas, então se eles tinham problemas de reagendamento de horários, tá? Porque naquele horário o serviço não poderia ser feito, então reagendar, né, era um problema a ser resolvido. Tá? Então,
né, se ela estiver praticando isso, ela está contribuindo, ela está alinhada com o propósito. Isso é alinhamento. Né? Um alinhamento de um propósito bem estabelecido, simples, facilmente entendível, para que as pessoas, na hora de decidir, elas decidam automaticamente. Ela não precisa perguntar para o coordenador se ela pode ou não pode. Né? Claro. Isso tem que fazer. E é essa a tradução que a gente sempre faz. Então, né, respondendo bem objetivamente, numa empresa grande, você vai sentar, vai conversar, às vezes você vai rolar na mesa, né? Porque eu quero assim, mas como que eu vou falar só essas palavras sem graça, né? Eu acho que a minha empresa é qualquer uma. Eu falei assim, não, mas a simplicidade ela é muito importante, né? E o simples é difícil, né? Você chegar num formato simples é uma coisa extremamente extenuante. Né? É o Claro. formato que a gente trabalha. E eu vejo assim que as empresas que têm feito sucesso, elas têm simplificado, né? Porque uma das coisas que eu estava estudando recentemente é o que a gente fala é comunicação baseada na essência. Ou Uhum. seja, puta, a tua essência, tu chega para trocar uma ideia, né? Tu que é um, sei lá, um diretor, um gestor da empresa, para trocar uma ideia com o chão de fábrica, essas palavras, desculpa a expressão, mas essas palavras meio babaca, assim, que tu vai utilizar no dia a dia, não é. Nem a Não. própria pessoa utiliza isso, entendeu? Uhum. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito é a pessoa começar a ser fiel a quem ela é de verdade, né? Claro, a empresa e etc. Porque assim, senão vai ser cascateado um negócio tipo assim, eu querer parecer uma coisa que eu sou e tudo mais, né? Então, isso traz uma outra temática, né, Fabinho, que é o lance do alinhamento da comunicação, né? Uhum. Explica um pouco esse conceito, como que isso se encaixa nesse nosso bate-papo. Entendi. O alinhamento da comunicação, né, ele, justamente é isso que a gente estava conversando. Quando acho que todo mundo entende o significado, né, acho que toda essa questão de posicionamento, todo esse propósito, ele é praticado, você tira do quadro para a vida real, né, acho que aí você começa a ter um alinhamento, né, e aí entra nas questões que a gente falou dos 3 P's, né, o alinhamento não é só a comunicação que se escreve, né, é o que você faz. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente defende muito na questão de alinhamento. Né? Quando a gente começou a trabalhar com as questões de comunicação, o que a gente sentiu? Que às vezes a comunicação estava boa. Né? As postagens estavam legais, o impulsionamento estava bom, mas onde é que existiam os problemas? Né? Os problemas existiam às vezes problemas não, né? Os desafios, né? Vamos dizer assim. Estavam, por exemplo, num departamento comercial que não era flexível. Então, assim, numa situação onde hoje, né, se você virar para alguém e falar assim, mas eu estou reforçando a tua marca, acho que toda a tua arte genealógica é xingada, né, que hoje esse tipo de resposta já não é mais suficiente, né, você tem que realmente gerar resultados, né, comunicação precisa disso. O que nós vimos? Que, às vezes, você acaba tendo que alinhar outros processos, outros elementos, além da comunicação, para as coisas fazerem efeito e gerarem resultado. Então, tem alguns casos bem interessantes, né, que a gente começou a ver e, claro, é claro que isso tudo exige ousadia da empresa, né, existe uma coragem de um gestor, porque muitas coisas mudam, né. Pegando esse gancho que você falou da comunicação, né, uma vez teve um senhor muito culto, né, que queria falar com todo um board, né, uma equipe de checkout, né, com 70 pessoas, e ele queria começar um ofício com deveras entremente, né? Eu te confesso assim que eu fui no Google e procurar aqui que era deveras entremente, né? Imagina, né? A gente naquela novela das 7, né? Que era antiga. Quando eu digo isso, gente, claro que eu não estou fazendo não estou rebaixando nada, estou inferiorizando uma linguagem culta e formal, né? Mas acho que a gente está falando muito das questões de entendimento, né? Então, olha que interessante a questão de alinhamento, né, que a gente fez. Tem 3 situações bem legais de empresas que a gente trabalhou, que acho que era legal a gente compartilhar. Né? Tem uma empresa do varejo que a gente trabalhou, que a gente continua trabalhando, que ela trabalha com comércio de um produto simples, o conceito é muito legal, é uma empresa que tem um preço único e tem bons produtos. E quando eu ia para essa reunião com o gestor, ele falou assim, vamos fazer aqui? Né? Ele tinha uma sala, parecia um aquário, né? Um vidro enorme, ele ficava olhando o salão
da loja funcionando. Eu falando, ele, aham, tá, né? E vira e mexe, ele olhava, ficava olhando, dava um sorriso, não sei o quê. Aí foi a primeira reuniãozinha, a segunda, a terceira. Na sexta a gente já vai pegando intimidade. Intimidade, né, é bom por um lado, por outro lado você perde algumas referências, né? Assim, vem cá, vamos sentar nesse lugar, ou assim, me conta aí, por que a gente começa a sempre ficar rindo, né? Ele, não, é que é o seguinte, aqui, putz, eu fico tão contente, né, quando as pessoas estão aqui e vejo as pessoas felizes, né? Nossa, isso me dá, podia ficar aqui o dia inteiro vendo isso. E aí, conversando, a gente tinha que definir qual que era o propósito da empresa, qual que era a missão, aquele trabalho mais de definição, né? O que aconteceu? Eu falei assim, olha, que interessante. Você começa a ouvir a história e a gente sentou e falou assim, cara, eu acho que o negócio da empresa não é nem a questão de fazer o comércio, vender produtos, que geralmente é o tradicional, né? É para onde você corre. É legal, mas acho que não é isso. Isso é foco comercial, é uma outra coisa, né? Mas acho que talvez o negócio, realmente, o propósito realmente dessa empresa seja fazer as pessoas felizes, né? Por quê? Porque ele adorava ver com que as pessoas, como o valor eram bons produtos, ele falou assim, olha, eu adoro ver as pessoas saindo felizes, cheias de sacolas, né, com bons produtos, né? Isso é verdade, né? Eu acho que assim, você entrar num lugar onde você vê o preço de uma coisa e não pode comprar, acho que você sente a pior das pessoas. Né? Desculpe, eu tenho um lado meio fútil, né? Mas tudo bem. Eu acho que isso é muito ruim. Trabalhar e não poder comprar um objeto, ter alguma coisa que você quer, né? Eu acho que isso é muito ruim. E aí nós descobrimos exatamente isso, né? Que acho que o grande propósito da empresa era fazer as pessoas felizes. E foi interessante, tá? Né? Imagina, é uma empresa onde vender é importante. Você estabelecer que o propósito é esse, né? Tem que ter uma coragem muito grande do gestor aceitar e uma coragem muito grande também da gente propor, né? Que era uma coisa assim, não nada do que eu faço, vai embora, né? Mas foi muito interessante. Foi um resultado no final muito feliz, isso foi bem definido. E o que foi legal? Né? Fazer as pessoas felizes foi uma coisa que todas as pessoas entendem. Né? E olha que legal como isso se tornou prático. Tá? Foram feitas várias ações, porque para você fazer uma pessoa feliz, você tem que estar feliz. Então nós mudamos todo o tratamento com a equipe, né, para que eles ficassem felizes. Então foram feitas várias ações, olha coisas simples. Né? Para a empresa, né, ter um dia de folga não faz tanta diferença, né, dentro de um ano trabalhado. Mas imagina, para o funcionário, né, ter um dia de folga faz muita diferença. Então, o que a gente fez? Então, no mês do aniversário, né, cada funcionário ele podia escolher um dia de folga, que ele podia tirar à vontade. Por que não foi estabelecido no dia do aniversário? Para você ver como as coisas vão se encaixando. Porque os próprios funcionários faziam o seguinte, não, hoje eu sei que é meu aniversário, mas hoje tem muita coisa para fazer aqui. Eu não posso deixar a empresa na mão. Tá? Então, a gente cria um ciclo virtuoso muito bom. Né? Isso é uma coisa legal. E também, como é que ele define processos? Né? Se o propósito é fazer as pessoas felizes, clientes felizes, tudo isso, se você tinha uma troca, uma devolução para ser feita, né, a própria pessoa, independente do cargo, da função que ele estava, ela não precisa pedir autorização para o superior. Né? Ela podia simplesmente ouvir e falar o seguinte, não tem problema, eu vou trocar ou vou devolver o teu dinheiro. Né? A pior coisa que existe numa situação dessas não é você ter comprado uma coisa que ficou ruim ou não trocar, né? Acho que o pior é o desgaste que você tem de entrar num lugar e falar assim, estou trocar hoje. Aí você pede, não, tudo bem, se você me trouxer o cupom, 3 vezes autenticadas em cartório, né, certidão de óbito do teu tataravô e por aí vai. Né? Então, acho que essas são coisas que é até interessante, que reduziu muito, né? Ele contribuiu para duas coisas. Né? A gente eliminou muito problema de embate, que as pessoas geralmente já vêm prontas para brigar, e você não tem problema, troca, as pessoas, né? As pessoas, como? Eu falo, não, troca, não tem problema algum. Mas assim, eu falei assim, assim mesmo. Né? E a pessoa já foi interessante que até fizemos um selfie, né? Olha só, né? E postaram, então foi uma coisa boa. Né? E essa empresa ela tem uma avaliação de entre 4,7 e 4,8 de satisfação no Google. Né? Mas não são 200 avaliações, tá? São mais, acho que ela deve estar em uns 6 mil avaliações espontâneas, então mostra assim, né, que é uma empresa que ela está sendo reconhecida, né, por um lado de bom atendimento, tá? Realmente as pessoas saem muito felizes, o Google ele não deixa de ser uma pesquisa espontânea, né? Então mostra como as coisas estão acontecendo. Isso impacta no faturamento?
é uma empresa que cresce a 2 dígitos por mês, né? Tem um crescimento de 2 dígitos por mês. E o primeiro dígito não é zero, né? Então, para você ver como tudo isso ele contribui muito bem. Nossa, sensacional. E eu achei uma coisa interessante, Fabinho, porque assim, é, é muito mais do que só o ato de comunicar, né? O lance que a gente está falando do alinhamento de comunicação é tipo, é alinhar, em outras palavras, é tu alinhar, é ser congruente com as tuas ações, né? O alinhamento da comunicação é tu ser congruente com aquilo que tu faz no dia a dia e tu explorar o melhor disso, né? Eu Isso, achei né? simplesmente fantástico. A gente trabalha, tem uma empresa, tem uma das coisas que a gente trabalha muito bem, né, é a longevidade de relações, né? Então, tem clientes que a gente pode até fazer um selo, assim, comemorativo, 10 anos, 15 anos, né? E tem uma que foi bem interessante, né? É uma empresa de tecnologia, uma empresa que ela tem um software que atende o Brasil inteiro, ela já dominou o mercado nacional, né? E há uns 20 anos, né? Há 20 anos, um dos sócios, ele resolveu mudar, né? Ele repensou, ele tinha um estilo de vida diferente. Hoje, software, né, e você encarar como software, como pagar mensalidade, é uma coisa muito normal, né, simples, é o que todo mundo faz. Né? Na época que ele propôs isso dentro da empresa, os softwares eram vendidos, então, né, a tua receita era em cima de venda de software, valores bem mais caros, né, dentro da área de comunicação, de Photoshop, não sei o que, era para chorar cada licença. Né? Ele propôs isso há muito tempo, né? Ele quase foi internado pelos sócios, né, na época. Imagina, né, uma coisa que vendia 3 mil, ele ia vender a R$ 30, né? Então, foi um... Mas ele era muito visionário. E aí nós sentamos, conversamos, ele contou o estilo de vida e a gente descobriu que é o seguinte, que o grande propósito da empresa era proporcionar tranquilidade para as pessoas. Né? Ele criou um sistema para que as pessoas tivessem um estilo de vida, uma vida mais tranquila. Isso virou um propósito. Né? Isso há 20 anos. E o que foi legal? Ele incorporou tão bem esse propósito, mas tão bem, que assim, a sede deles, né, toda essa movimentação de sede do Google, de espaços especiais, ele já tinha 20 anos. Né? Então, a sede deles é na Lagoa da Conceição, uma casa à beira da Lagoa. Né? É proibido trabalhar do meio-dia e meio às 2, a 1h30, tá? Porque ele coloca que as pessoas têm que almoçar, têm que se alimentar bem. Então, ele proíbe, não tem. Tá? Isso é uma regra estabelecida, não existe. As exceções assim, de uma emergência que está pegando fogo. Se não foi isso, ele continua. Né? Olha só que interessante. Funciona até às 18h30. Após isso, os computadores são Alô, desligados. alô. Né? Ele, a empresa dele é o melhor, é uma cozinha gourmet, maravilhosa, né? O melhor lugar para fazer reunião, porque ele colocou que as pessoas precisam comer bem. Aí ele vê que as pessoas comiam mal. Então, tudo isso contribui para a qualidade de vida e para ter uma vida mais tranquila. Ele trazia pessoas, tem técnicos, né, do Brasil inteiro. Então, ele pegou uma casa a 400 metros, uma casa linda, né, assim, à beira da lagoa. Até eu queria ser técnico. Né? Em todas os benefícios, todas as comodidades. Então, as pessoas têm que ir de bicicleta. Né? Então, ele comprou uma bicicleta. Então, isso incorporar, né? É você entender o propósito e passar para tudo isso. O que é legal, né? Como é que eles tratam os clientes? Fique tranquilo, nós vamos resolver. Né? Esse é sempre o discurso, né? Vai desde a parte comercial até a parte de suporte. Né? E realmente eles resolvem. Né? Então, eles têm clientes aí de mais de 20 anos, eles estão há muito tempo trabalhando e não vão mudar. Né? Isso é um propósito, um alinhamento para. Né? E isso é o que faz, acho que realmente as empresas crescerem. Né? Você facilita, gera entendimento. Não, sensacional. Inclusive, estou curioso para conhecer a empresa. É verdade. Tá? Vamos conhecê-la, você vai gostar. Não, show de bola. E como é que assim, na minha visão faz todo sentido, né? Que assim, a empresa levar
esse alinhamento da comunicação, essa congruência da ação com a comunicação a ferro e fogo, né? E na tua visão, como é que esse alinhamento da comunicação ele pode ajudar na situação atual, por exemplo, de uma crise, né? No caso do que a gente está vivendo hoje da pandemia, que não tem como não fazer uma live falando de mercado, de empresas, de negócios, sem citar a pandemia. Como é que o quão importante que tu vê esse alinhamento nesse momento? Qual que é a tua visão? Uhum. Então, acho que a alinhamento da comunicação ela vai ajudar. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de uma coisa bem abrangente, né? Eu acho que ela vai facilitar em duas coisas. Agilidade. Né? Se todo mundo estiver pensando numa mesma coisa, fica muito mais fácil, é muito mais ágil, né? Acho que as questões, quando você não está presencial, existe aquela questão de você estar ali e perguntar do lado, olhar para o lado, mas o que é, né? E outra é uma tomada de decisões em todos os níveis. Acho que isso é importante. Hoje a gente fala muito em agilidade, tudo isso, mas se você criar uma estrutura, uma organização onde você tem que ficar sempre se reportando ao seu superior, para perguntar tudo que você vai fazer, se você vai mandar por e-mail ou por WhatsApp, alguma coisa, isso vai demorar. Né? E ninguém, hoje, uma das características é que as pessoas são muito impacientes, né? O risquinho azul do WhatsApp que eu diga. Né? Você vê aquele negócio, todo mundo acha que o negócio tem que ser rápido, né? E não é bem assim. Né? Claro. Eu acho que esses dois pontos eles vão ajudar muito. Né? A tecnologia é fundamental. Né? Acho que em situações hoje, como nós estamos vivendo, você ter hoje, né, a internet, você ter facilidade, né? Quer queira, quer não, nós estamos num ecossistema onde é muito fácil a gente fazer isso. Para quem viveu né, 20 anos para trabalhar com isso, o máximo que você tem é um telefone com uma conferência. Né? Hoje é muito. Você não tinha e-mail, você falava em fax, né? Antes nem fax tinha. Então, acho que isso ajuda. Só que ela não é suficiente, porque você tem a ferramenta, né? Mas você não tem o alinhamento. E aí você sempre alinhar, começar tudo de novo. Né? E acho que isso é muito complicado. Né? Você também pode, sem alinhamento, você pode estar trabalhando do lado. Né? Não vai ter problema, mas você vai perguntar da mesma forma. E isso é muito interessante, porque você vai ter empresas, né? Porque o que está acontecendo hoje? Você tem muitas empresas, né? Que estão assim, gente, eu vou abandonar o formato presencial, isso a gente escuta muito, tá? Porque o formato home office, o formato remoto, ele funcionou muito bem e às vezes até gerou mais produtividade. Mas por quê? É porque a comunicação está sistematizada, organizada, né? E alinhada. Né? Tem empresas que podem ser empresas com 3, 4 pessoas, você não consegue, né? Porque você não tem esse alinhamento de comunicação. Né? Não tem essa simplificação, as coisas estão na cabeça de um empreendedor ou de um gestor, né? E nem sempre estão claras como ele acha que está claro. Né? Acho que esse é um ponto importante. Né? É dessa forma que eu acho que o alinhamento pode ajudar bastante. Não, sensacional. E falando um pouquinho de pandemia, assim, porque tu transita em vários negócios diferentes, de mercados diferentes, de nichos diferentes, como é que tu tem enxergado, né, no geral, a situação das empresas, o impacto da comunicação, e até tu comentou essa questão da agilidade, como é que tu tem enxergado esse movimento do mercado, da, assim, da tua perspectiva, né? Uhum. Bom, é inegável o fato que a pandemia ela gerou uma série de situações, ela impactou todos de uma forma bastante complicada. Só que ela tem, né, acho que o Brasil ele passou por 6 crises, né? Sétima com a de 2018, vamos colocar essa com a de 2020, né? Todas elas, acho que tem um fundamento do modelo, né? Entrando um pouquinho mais tecnicamente falando, né? Que é a adaptabilidade. Né? Acho que o brasileiro ele é muito adaptável às situações, né? Tanto que a gente teve todo esse histórico de crises, de uma forma ou de outra, nós conseguimos sobreviver, nós nos adaptamos. Muito importante. Né? As empresas elas sofrem, elas tiveram um baque muito grande, porque não foi uma coisa gradual. De uma hora para outra, você teve que fechar as portas. Né? Claro. Nós estamos falando de um universo, um ecossistema empresarial que a maior parte das empresas são pequenas empresas. Né? Elas vivem com fluxo de caixa de um dia para o outro, no máximo para dias. Mesmo grandes empresas têm uma limitação. Né? Isso pegou todos de surpresa, isso realmente impactou. Tá?
Só que o tempo foi passando, né? Acho que a gente começa a se adaptar e começa a procurar alternativas. Então, você tem situações de pessoas se reinventaram, acho que isso é um lado interessante, os negócios se reinventaram, a comunicação, acho que ela facilitou isso, né? A comunicação aliada às questões da tecnologia, ela facilitou ver outras perspectivas, né? Olha um exemplo, né? Nós estamos fazendo uma live, quantas pessoas que estão ouvindo, né, pegando ideias, você acho que aproxima as pessoas que têm as mesmas dores que você, tá? Acho que essa reunião ela é muito interessante, né? Acho que isso, né, esse tipo de contribuição também que a comunicação, e a gente está falando aqui de comunicação de troca de experiência, que também é comunicação, né, ela possibilitou as empresas e organizações saírem mais, pelo menos, né, se elas não têm resultados, mais fortalecidas, né, com aquela sensação de que elas não estão sozinhas. Acho que isso foi um ponto muito interessante nessa pandemia. E hoje você tem que ver, né, ao contrário, né, eu tenho uma visão um pouco mais realista, mas acho que mais otimista. Eu acho que as coisas melhoram, acho que elas vão ter uma perspectiva muito interessante, né? Quantas coisas que a gente escuta muito, não, olha, eu ganhava tanto, mas agora eu reinventei isso daqui e estou ganhando mais do que antes, né? Então, né, acho que tudo isso é positivo. Existe um lado interessante numa crise que ela pode, vamos ver sempre com bons olhos alguma coisa, né? Claro, com Tem certeza. os obituários e tudo isso, né? Sim, sim, com certeza. Olha, eu acabei de olhar para o relógio, já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Fabinho, algumas palavras aí de superação, não só de superação, mas algumas palavras de incentivo para os empresários, porque assim, não sei se tu conhece um pouquinho a dinâmica aqui de como funciona a live. Essa live ela vai ficar gravada, ela vai lá para o YouTube do Excelência, então as pessoas vão poder ver. Então a gente vai ter a oportunidade de expandir a palavra, né? O nosso YouTube está crescendo também do Excelência, então a gente vai ter a oportunidade de outras pessoas verem isso, empresários, executivos, estudantes, profissionais que trabalham no Sistema S também. Tem vários profissionais diferentes aqui seguindo a gente, mas se tu pudesse dar algumas palavras para quem está aí nos ouvindo, o que tu falaria para as pessoas que estão, algumas delas sofrendo ainda com a pandemia, algumas delas já se recuperaram, algumas delas batalhando. É, Fala um pouquinho com essas pessoas. Ó, a Grazi já mandou o recado aí. Se inscreve no nosso canal, Excelência SC. Mas o que tu falaria para essas pessoas que estão nos Luiz, eu vejo assim, a pandemia, foi um catástrofe, né? Eu acho que foi esse mundo, né, num período desse, mas eu encaro que toda essa questão, essa pandemia, ela foi uma doença global, né, para nós nos curarmos de outras doenças globais. Acho que esse é um ponto. Né? A gente está numa linha, a gente entrava numa linha do correr, né? Acho que todo mundo passa pela síndrome do. Já ouviu falar da síndrome do FOMO? Fear of Missing Out, tá? É o medo de perder qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você não esteja antenado, você não sabe, para estar fora do aparelho, né? Você está por fora, está por dentro. As pessoas entraram, isso quando a gente fala em as pessoas, a gente fala tanto em pessoas quanto em instituições, né? Empresas, as pessoas entraram num ciclo de tentar fazer cada vez mais, não é cada vez melhor, é cada vez mais, mas sem saber se realmente era o melhor, né? Se elas realmente estavam realmente fazendo correto, né? Acho que é muito puxando um lado um pouquinho romântico, né? Assim, é você chegar no fim da vida, né? E saber se você viveu ou passou pela vida, né? Acho que a pandemia ela forneceu, né? As pessoas tiveram que parar na marra, né? Acho que ela forçou tanto as pessoas, né? Como pessoas mesmo, como as empresas, para um momento de repensar, né? Para que fazer isso? Né? Então, hoje você vai ter uma situação, né? Pessoal, imagina que, né, você tem família, você tem filhos, você deve ter pensado, puxa, eu consigo conciliar muitas coisas que antes eu nem pensava em fazer isso. Né? Outras coisas, certas convenções que você nem sabe mais por que segue. Né? Por exemplo,
Pegando um exemplo interno, né, você vê hoje, a gente fez uma mudança, descobri que você não precisa trabalhar 8 horas, né? Você pode criar uma equipe aqui que trabalhe 6 horas. As pessoas resolvem os seus problemas e, por que parecem 6 horas bem compenetradas, a produtividade aumentou. Então, para que ficar? Né? Por que precisa? Né? São essas convenções que acho que esse tempo da pandemia, não sei se é pensar, largar sem medo, porque qualquer coisa você bota a culpa na pandemia. Odeio porque o problema foi da pandemia e depois você volta. Né? Mas, né, a pandemia é ótima, é maravilhosa. Você bota a culpa na crise. Né? Eu acho que o tentar, né? Acho que assim, esse negócio de que a gente sempre fala, né? A gente ouvia muitos discursos, né? A gente não erra, né? Assim, Deus me livre entrar num discurso desses, né? Vou querer carregar uma cruz dessa, até porque o erro ele é benéfico, né? Se você não erra, tem algum problema, né? Se você não erra, ou você está sendo muito medíocre porque você está se propondo a fazer, né? Ou você não tem coragem, né? Acho que isso é uma forma de cara. Então, acho que a crise é para isso, tá? A pandemia ela serve para repensar. Claro que você paga, né? Nós empregados vamos, nós vamos ter muitos negócios quebrados, vamos. Mas a crise, assim, ela já aconteceu várias vezes, né? São fatos que a gente vai ter que encarar, né? Seria o ideal se nós tivéssemos um ecossistema onde a gente tivesse todas as condições de desenvolvimento, tudo isso, mas não existe, né? Nós vamos ter que trabalhar dessa forma. Acho que a crise é para isso, é para repensar, né? Várias coisas e acho que sair dessa crise com uma outra forma de ver. Né? Acho que para isso, acho que é uma coisa interessante. Então, a crise, ela tem, né, sem você querer ser clichêzão, né, nada de quadrinho pendurado na parede, né, e sempre existem oportunidades. Né, se ela não existe para crescimento, ela existe para reflexão. Né, e aí ela entra no nosso modelo. Né, é o quê? É você repensar, né, readequar para fazer cada vez melhor. Acho que a crise é para isso. Show de bola. Pô, Fabinho, obrigado pelo teu tempo. Para mim foi uma aula, né? Eu não tinha essa visão da comunicação, sempre o aprendizado, né? Para mim que estou aqui facilitando todas essas conversas, o Excelência me proporciona conversar com toda semana com cada um fera e hoje não foi diferente. Fabinho, obrigado pelo teu tempo, parabéns aí pela contribuição. Seguimos aqui nas nossas lives semanais. Semana que vem é com o Léo, né? O Léo vai ter um convidado especial aí que vai ser anunciado durante a semana. E um abraço, Fabinho. Últimas palavras aí para o pessoal para a gente se desligar. Gente, obrigado pela audiência. Foi uma honra e uma responsabilidade que teve, né? A gente dá continuidade, uma série de lives que teve muita gente boa que falou, né? Nossa, a gente tem que estudar muito, né? Sua fera. A gente, né, fica à disposição pelo movimento da excelência. Acho que o propósito é contribuir para que as empresas elas se tornem cada vez melhores. Né? Acho que todas essas pessoas que estão envolvidas no movimento são para isso. Elas são voluntárias, unidas por um propósito muito grande, né? Que é contribuir, fazer com que o desenvolvimento se torne mais fácil. Acho que essa é a palavra. Né? Muito obrigado, Luiz. Valeu, valeu, Fabinho. Grande abraço. Obrigado pela presença de todo mundo. E quem está no YouTube, tchau, tchau.